Então, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, né? Então, aqui numa luta para ver se estava no escuro, mas a luz, graças a Deus, chegou. E nós vamos falar da Ivone do Amaral Pereira, sua vida e obra. Mas antes eu vou, para quem ainda não foi apresentada, a Dona Ivone, está aqui, Dona Ivone do Amaral Pereira. Nós vamos dar uma pincelada sobre a vida dela. Em 1 hora vai ser muito condensado, mas eu tentei pegar todos os aspectos relacionados a ela, né, para a gente ter uma ideia de quão importante ela foi, né? Então, ela deu uma entrevista ao Reformador em 1982, né? E falou que ela nasceu em 24 de dezembro de 1900, né? E ela falou também que foi após um baile na residência da avó paterna, num sítio nos arredores da Vila Santa Teresa, que é o município de Valença, mas hoje é o Rio das Flores. Seus pais, Manuel José Pereira e a mãe Elizabeth do Amaral Pereira. Os avós paternos eram Ourives Manuel José Pereira e Isabel Guimarães Pereira. E já os avós maternos, eles faziam parte da sociedade do Rio de Janeiro, lá no tempo do Império. Era o capitão médico do Exército, veterano da Guerra do Paraguai, Brás Cupertino do Amaral, com a avó Francelina Glória do Amaral. Bom, ela disse que, pela linha paterna, ela descende de judeus portugueses, que foram fugidos de Portugal, embora tivessem sido convertidos ao catolicismo. Mas a bisavó paterna era uma índia da tribo Goitacás. Tinha 5 irmãos. Bom, então ela falou que, no início dessa entrevista, que com 29 dias de nascida, ela teve um acesso de tosse e sufocou. Ficou em estado cataléptico por 6 horas. O médico e farmacêutico chegaram até fazer um atestado de óbito, a família preparou o bebê para o velório, vestiu ela com um vestidinho azul e branco, uma grinalda, encomendaram o caixão branco, mas a mãe estava inconformada, dizia, minha filha não morreu. E pegou a menina, entrou no quarto e ficou orando para Nossa Senhora por 6 horas. Depois desse tempo, aí ela se deu por vencida, mas quando ela ia saindo assim, ela tocou na grinalda da menina e a menina começou a chorar, né? Então, ela disse que isso aí se deu porque a última reencarnação dela, ela tinha sido suicida. Ela, como Leila, tinha pulado do penhasco. Então, ela cresceu numa família espírita. O pai enfrentou falência por 3 vezes. O pai dela era abastado, mas ele foi emprestando dinheiro, não cobrava, e foi indo, acabou ficando sem nada, e virou um funcionário público, né, ganhando muito mal, e desencarnou em 1935. Então, ela disse o seguinte, fui criada com muita modéstia, com pobreza, conheci dificuldades de todo gênero, coisa que me beneficiou muito, pois bem cedo me aliei às vaidades do mundo e aprendi a viver com conformidade à minha humilde condição social, compreendendo também a necessidade do próximo. Aprendi assim com meus pais a servir o próximo mais necessitado que nós, porque o pai dele, qualquer pessoa que batesse, o pai dela, qualquer pessoa que batesse a porta, mesmo mendigo, colocava em casa e ficava cuidando por muito tempo. Isso aí, toda essa parte, ela deixou escrito no livro Recordações da Mediunidade. Bom, aí ela disse que uma coisa que era interessante, porque desde 4 anos de idade ela via e ouvia espíritos como uma coisa normal, né? Eu lembro do Chico. O Chico, ele olhava para a pessoa e falava, está vivo ou está morto? Ele, Chico, se tivesse... Estou vivo, Chico. Então, com ela era a mesma coisa. Para ela, ela não sabia quando era encarnado ou desencarnado. Mas, frequentemente, apareciam 2 amigos invisíveis, né? Os 2 espíritos. Um deles, o Charles, que ela considerava como seu verdadeiro pai. O pai daquela encarnação, dessa encarnação que ela viveu como Ivone, ela não reconhecia ele nem a família. Para ela, o pai era o Charles, que tinha sido o pai dela em outra encarnação. E também aparecia muito Roberto Canalejas, que foi um médico espanhol lá no meados do século XIX.
Então, essas visões aí perturbavam um pouco, porque ela sentia muita saudade daquele tempo, né? Porque, na realidade, ela só falava assim como aquela descrevendo, né, a vida de outra reencarnação, falava que andava de carruagem, as roupas delas de renda. Então, tudo isso perturbou muito a mãe. Então, a mãe resolveu, como tinha que cuidar de outros filhos também, deixá-la com a avó paterna, que ela ficou até os 10 anos de idade. Bom, com 8 anos, ela teve uma nova catalepsia. E ela contou uma coisa que marcou muito a vida dela, porque ela teve um sonho. O sonho, ela viu a imagem do Senhor dos Passos estendendo a mão para ela e dizendo assim: vem comigo, minha filha, será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. E o que ela lembra é que ela deu a mão a ele e foi subindo os degraus, não lembra mais nada. Mas isso marcou muito a vida dela, porque realmente a vida dela foi o que ele falou, marcada de muito sofrimento, né? Bom, e aí, com essa idade, ela já teve contato com o primeiro livro espírita. Ela disse que o pai não teve condições de deixá-la estudar, porque as escolas no interior eram muito caras, ela só fez o primário. Então, não foi possível aproveitar, né, a vocação que ela trazia de berço, que era para o magistério ou para a literatura. Então, ela disse: sempre estudei sozinha até as 2 horas da manhã. E o que eu pude aprender foi assim que aprendi sozinha. Então, ela pegava os livros emprestados, nós vamos ver mais adiante os autores, em que ela foi lendo os livros, ela pegava aquele papel manilha, quem é mais antigo sabe, né? Aquele papel, ele é acinzentado, eles embrulhavam carne, pão, essas coisas. Então, ela limpava, passava, furava e costurava e fazia assim, feito um caderno. Copiava os livros ali e aí, quando ela queria, ela podia reler, né? Ela pegava os livros emprestados, só a mãe dela sabia, porque o pai só queria que ela lesse literatura espírita. Bom, então, aos 12 anos, o pai lhe deu o Evangelho segundo o Espiritismo e também o Livro dos Espíritos, que ela disse que foi a leitura de cabeceira dela a vida inteira. Ela também disse que aos 12 anos ela escrevia literatura. Ela disse assim, era de modo muito rápido e fácil, que eu suponho, então, se tratar de uma psicografia. Mas ela ainda não tinha ideia, mas era psicografia. Chegou a aprender música, tocar piano, mas também teve que renunciar a esse ideal. Ela disse o seguinte: era essa a minha provação. Renunciar sempre. Também o desejo de estudar. Bom, então ela conta que a sua educação foi patriarcal, muito severa, afastada da sociedade, afastada do mundo de modo geral. Ela disse que isso facilitou muito a vida dela na tarefa mediúnica, mas no dia a dia ela a prejudicou porque ela se tornou muito tímida, muito triste. E também dificultou para ela não ter estudo, né? Quando o pai dela, os pais morreram, né? Desencarnaram, ela teve que trabalhar por conta própria, lá no Rio de Janeiro. Então, ela se empregou numa casa de modas, né? Mas também não se adaptou. Aí começou a trabalhar por conta própria. E aí ajudou muito financeiramente a família, fazendo costura, bordado, artesanato, rendas, flores, né? Bom, voltando à sua formação religiosa, então ela afirmou que a sua orientação sempre foi espírita e nunca teve outra crença. Seu pai era espírita mesmo antes dela nascer, só não era militante, mas era espírita. E olha, ela disse que uma coisa interessante, o pai dela, quando ela nasceu, ele perguntou a um médium, pergunta para os espíritos quem foi essa menina em outra existência. E aí o médium se concentrou e respondeu: ela teve uma existência que foi camponesa na Bélgica, seu passado foi tumultuoso. Então, ela disse que mais tarde tudo que ele falou foi confirmado. Bom, como já disse, aos 12 anos, ela ganhou o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos do Pai, né? E depois ela também começou a ler o livro dos Médiuns.
Ela disse o seguinte: aos 13 anos, comecei a assistir às sessões práticas de espiritismo, às quais muito me encantavam, pois eu via os espíritos se comunicarem, inclusive Bezerra de Menezes e outros. Fiz também um grande aprendizado de prática espírita desde a adolescência, o qual muito tem valido aos meus variados desempenhos na seara espírita. Lembrando que é em 1982 que ela falou isso. Então, a partir dessa idade, 13 anos, a mediunidade passou a ser um fenômeno comum para ela. E ela disse que parte das crônicas e dos contos ela era levada em desdobramento. A gente vai ver aqui mais adiante. Os espíritos tiravam o espírito dela do corpo e ela participava das tramas. Nós vamos ver mais adiante. E antes de entrar na mediunidade propriamente dita, a gente agora vai falar como é que ela fez fez a sua formação autodidata, né? Com os livros e periódicos. Só para a gente ter uma ideia, aos 16 anos, ela já tinha lido obras clássicas de Goethe, Bernardo Guimarães, José de Alencar, Alexandre Herculano, Arthur Conan Doyle, entre outros. Mas sobre sua mediunidade, ela disse: nunca desenvolvi a mediunidade. Ela foi se apresentando naturalmente, né? Sem se preocupar para atraí-lo ou não. Até foi um fenômeno que foi aparecendo aos poucos. Então, ela disse que a primeira vez que se sentou em uma mesa de sessão prática, como ela disse, recebeu a comunicação do Roberto Canalejas falando de suicídios. Então, ela contou que, mesmo antes, ela já se desdobrava em corpo espiritual, porque isso aconteceu desde a infância. Bom, então ela falou o seguinte, ainda em 1982, nessa entrevista: como médium psicográfica, trabalhei a vida inteira, desde 1926 a 1980, foram 54 anos como receitista, assistida por entidades de grande elevação, como Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Augusto Silva, o Charles, Roberto Canalejas e outros que se comunicavam que nem o nome ela ficou sabendo. Fui até hoje, sou médium conselheira, está lá no livro dos médiuns assim, psicoanalista e assistida pelos espíritos. Né? E como médium de incorporação, não fui da classe sonambúlica, mas falante. Então, ela foi especialista para o caso de obsessão e suicídio. Bom, ela também foi médium de efeitos físicos, materialização, que aconteciam à revelia, né? E, naturalmente, sem que ela provocasse isso, mas ela também foi aconselhada por Bezerra a parar esse tipo de mediunidade, assim como o Chico, né? Porque ele fazia com a Ana Prado e o... Oh, meu Deus, fugiu. E ele participava, né, do Peixotinho. Então, ele participava disso, mas Emmanuel proibiu que o Chico fizesse esse tipo de trabalho, né? Então, a Ivone disse assim: no restante de minhas outras faculdades foram cultivadas com muito amor, perseverança, respeito, tendo eu seguido fielmente as previsões e as prescrições do Livro dos Médiuns, então ela nunca sofreu decepção, né, em obedecer, seguia na risca, né? E deixou bem claro que sempre seguiu os livros básicos da doutrina e a orientação dos guias que a orientavam. Contou que teve a orientação do eminente espírito Zico Horta, lá de Barra Mansa, que no início a orientou com bastante critério, com espírito de fraternidade. Bom, ela reforça que desde 1926 exerceu a mediunidade sem desfalecimentos, que a sua maior tarefa no campo espírita foi através da mediunidade, principalmente no setor receituário em passes para curas que ela praticou durante 54 anos. Foi média oradora assistida pelos mentores espirituais desde o ano de 1927 a 1971, portanto, 44 anos. Só abandonou esse setor por ordem dos seus guias espirituais.
Ela nunca viajou para fazer palestra, ela fazia onde ela residia. Praticou também a literatura mediúnica em livros, crônicas, contos, mas nunca em mensagem, porque acho que as pessoas chegavam até ela e, né, devia para consultá-la, e aí as mensagens surgiam para uma orientação pessoal, mas ela nunca guardou nenhuma delas. Ela colaborou em vários jornais do interior do país, e também no Reformador, que era um órgão da FEB. Bom, sob o pseudônimo de Frederico Francisco, em homenagem ao seu amigo Frederico Francisco Chopin. Olha só que interessante. Durante 30 anos, o espírito Charles atirava, né, ia buscar o espírito dela e levava para ela assistir os concertos de Chopin, e ela conversava com ele. Então, além de assistir, né, a apresentação dele, ela tinha a oportunidade de conversar, o que ela fez durante 30 anos. Então, quando ela ia escrever em algum jornal, ela usava o nome Frederico Francisco em homenagem a ele. Então, ainda nessa entrevista ao Reformador de 1982, ela falou sobre o trabalho de cura. Disse assim: durante 54 anos e meio, pratiquei curas espíritas através do receituário homeopata, passes e através de preces. Consegui muitas vezes curas em obsediados com certa facilidade, coadjuvada por companheiros afins. Senti sempre um grande amor pelos espíritos obsessores e sempre os tive como amigos. Fui correspondida por eles e nunca me prejudicaram. Então, ela curava as obsessões com a permissão de Deus. Não, ela disse que não podia ser no recinto de um centro espírita ou em outro lugar qualquer, né? E era auxiliada por os médicos auxiliares, né? Mas ela fazia até na casa de doentes. Então, ela falou assim: conservei-me sempre espírita e médium independente e jamais me consenti a ficar sendo utilizada pelo centro espírita, ou bitolada, ou burocratizada, nas faculdades mediúnicas. Então, ela cumpria os horários, mas se tivesse que fazer alguma coisa além desse horário, e não pudesse fazer ali naquele local, ele ia até na casa, ou na casa dela ou dos doentes. Então, ela cumpria com critério esse horário nos centros, mas nunca deixou de fazer a caridade. Olha o que ela disse: se não me permitiam atender necessitados no centro, por qualquer motivo que fosse, né? Em determinados dias, eu os atendia a qualquer hora, em qualquer parte que fosse. Ou não pudesse no centro, podia ser na minha casa, na casa das pessoas necessitadas. Porque ela disse que aprendeu com o Evangelho, da doutrina espírita, né? Que não há hora nem dia para se exercer o bem. Muito importante. Não há hora e nem dia para se exercer o bem. Você tem que fazer a caridade na hora que ela se apresenta, na necessidade, né? E ela diariamente mantinha um significativo trabalho de passes e radiações beneficentes onde quer que elas residissem. Eram verdadeiras sessões que eu realizava a sós com Deus e os meus guias, durante as quais orava pelos desencarnados, ela lia trechos da doutrina, do Evangelho, oferecia a eles e pedia a Jesus que os fizesse ouvir e coparticipar das suas preces. Então, ela contou que muitas vezes se via rodeada por essas entidades durante esse trabalho e via que elas ficavam reconfortadas, satisfeitas, e aí isso deixava ela muito feliz. Ela falou que tinha muito amor pelos obsessores e que ela tinha certeza que quando ela desencarnasse, eles a estariam ajudando. E a gente sabe que isso acontece porque ela ainda trabalha muito na espiritualidade, com vários amigos, né? Alguns que foram obsessores. Ela faz muita cura, ela evita bastante suicídios, né? Então, ela trabalha muito ainda na espiritualidade com esses amigos. Então, ela falava assim: orava ainda pelos sofredores encarnados, pelos amigos, e depois pedia conselhos e o receituário.
para as pessoas que necessitavam. Depois sobrevinham os trabalhos psicográficos, né, de literatura. Então, ela disse o seguinte sobre a relação que ela teve com a mediunidade. Foram horas de intensa felicidade. As únicas horas felizes que, em verdade, conheci. Olhem só. As horas felizes foram quando ela estava fazendo esse trabalho, né? As quais o mundo espiritual se abria para mim e se me revelava. Eu convivia com os espíritos e com eles me instruía, trabalhava e progredia. Então, ela foi toda em função da mediunidade, né? Com esse trabalho silencioso, ignorado, humilde, consegui curar doentes do corpo e da alma, orientar médiuns e centros espíritas, reconciliar cônjuges, reequilibrar os lares desorganizados, consolar corações, evitar suicídios e até esclarecer espíritos sofredores. E ela disse que eu tenho certeza que Jesus me abençoava os meus esforços para acertar, porque assim os espíritos diziam para ela. Bom, seu trabalho era diário, fosse o que fosse. Então, ela trabalhou como médium, por exemplo, no Centro Espírita de Lavras, que depois ficou o Centro Espírita Augusto Silva, trabalhou no Grêmio Espírita Beneficente, lá de Barra do Piraí, a Casa Espírita aqui em Juiz de Fora, João de Freitas, Centro Espírita Luiz Gonzaga, que depois, 2 anos, virou Pedro Leopoldo, na União Espírita Suburbana, na antiga Guanabara, no Rio de Janeiro. Então, ela falou que as curas ela conseguiu realizar com simplicidade, sem formalismo, nem inovações na prática espírita. Ela dizia, fui sempre avessa à propaganda dos meus próprios trabalhos, jamais aceitei homenagens que quisessem me prestar. Então, ela contou que, numa certa época da vida dela, morando lá no Rio de Janeiro, perto de uma favela, no bairro Lins de Vasconcelos, ela foi morar com uma amiga, né? E a amiga não era espírita. Então, chegando naquela região, ela foi procurar os centros espíritas que estavam por perto, mas nenhum deles aceitou o trabalho dela. Então, o que ela fez? Organizou um posto médico na sua casa e aí trouxe medicamentos homeopatas à própria custa dela, trabalhou sozinha, fazendo o culto no lar do Evangelho, né, diariamente, mas sozinha, com os guias, porque a amiga não era espírita. Mas ela tirava receitas pela manhã, fornecia remédios, mesmo alopatas, gratuitamente, aplicava injeções em doentes pobres, costurava para eles e nada cobrava. Ela disse que era o que ela podia fazer sozinha. Então, ela fez esse trabalho durante 8 anos, né, ajudando aquelas pessoas que moravam na favela. Então, ela ajudou muita gente fazendo cura, deu aula de corte e costura, né, de bordado, e assim ela foi ajudando as pessoas de lá. Mas disse que foram 8 anos de provação e testemunhos terríveis. Bom, em 1952, ela se muda para a casa da irmã Amália e passou, então, a dedicar mais a escrever os livros psicográficos. Ivone jamais psicografou poemas. Ela chegou a escrever 10 livros infantis, mas com a ajuda do Bezerra e do Leon Denis. E é uma tarefa que ela se dedicou diariamente. Antigamente, né, nos jornais saía o obituário e aí eles diziam, né, qual foi a causa da morte. Então, podia se colocar suicídio, né? Hoje é proibido, para não incentivar ninguém. Aí ela pegava o nome dos suicidas e ficava orando por eles, até que depois muitos deles vinham agradecer, né, as orações. Aí lhe davam fortes abraços e que ela disse que caminhava com ele, ela ficava confusa, né? Não sabia se era encarnado ou não, ela passeava no casarão da irmã, de braço dado para lá e para cá. Bom, numa entrevista com Jorge Risini, em 1972, ela disse que a sua formação espírita teve um caráter especial, foi feita por Bezerra de Menezes. E aí ela sabia que o
o Chico dizia: Bezerra tem muita afeição por você, um carinho especial, né? Mas mais tarde ela ficou sabendo que Bezerra de Menezes tinha sido filho, bom, pai dela, né? Tanto é que na trilogia, ó, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiros de Números e o Drama de Bretanha, que conta a vida dela como Leila, um deles que é como Leila, quando ela se suicidou. Mas na trilogia veio as encarnações dela. Então, Bezerra fez com que essa trilogia viesse em ordem cronológica contrária, para que ela não sofresse o impacto do que tinha acontecido com ela. E ainda nessa entrevista do Jorge Rizzini, ela disse que sempre ouviu os conselhos de Bezerra, mas também de outros espíritos que a guiavam, como Bittencourt Sampaio e Eurípides Barçanufo, com quem ela fez muita cura de paralíticos. E aí vamos ver que encargos que ela teve nessas casas espíritas. Bom, em Lavras, era um centro muito pobre, e ela atuou com curas através da homeopatia. Pediu ajuda ao Frederico Figner, que era um homem rico, espírita, que fazia muita caridade, e é justamente o espírito do Jacó, aquele que escreveu Voltei. O Jacó é o Frederico Figner, né, quando encarnado. E aí ele deu a ela 60 vidros de homeopatia com 60 gramas. E por meses ela salvou muitas vidas com isso, com essa doação. Agora, na Casa Espírita, que de Juiz de Fora, ela foi secretária, bibliotecária, ela fundou a biblioteca James Jensen e também foi vice-presidente da Casa Espírita. E nas dependências dessa Casa Espírita, ela criou o Instituto Profissional Eugênia, onde ela ensinou trabalhos manuais. E na Fundação João de Freitas, ela foi evangelizadora de crianças. As obras literárias dela se perderam muito, né? Porque ela escrevia em vários jornais, como eu já falei, mas ela não teve preocupação de guardar nada, né? Então, são muitos jornais. Para a gente não ficar alongando, eu só vou falar de 2 jornais em que ela participou muito. O Jornal do Comércio, aqui em Juiz de Fora, e o Clarim de Matão, que é onde ela se tornou amicíssima do Caí Barchúdio. Nós vamos falar, então, da sua experiência no Esperanto, né? Só um instantinho. Bom, no Esperanto, ela fez várias amizades com vários esperantistas do mundo inteiro. E aí teve destaque para um, que ele morava lá na Polônia. Porque quando ela recebeu a correspondência, ela sentiu uma vibração diferente, né? Quando tocou na correspondência, ela sentiu uma vibração diferente, e aí foi procurar saber quem era ele em desdobramento. Porque ela, na espiritualidade, tinha combinado com esse espírito de que eles tiveram um romance em outra vida e que eles se reencontrariam na próxima reencarnação. Então, ela sentiu alguma coisa diferente, foi lá e realmente viu que era o amor de outra vida e que eles tinham, então, combinado se reencontrar. E aí, antes dela fazer isso, eles combinaram que ia ter um congresso esperantista lá no Rio de Janeiro. Então, na correspondência, eles estavam combinando se encontrar. Depois foi que ela descobriu que era ele, né, de outra vida. Mas o que aconteceu? Ela estava com 62 anos e ele com 38. Né? Então, ela foi aconselhada por Bezerra de Menezes a não ir nesse congresso e não errar mais uma vez por amor. Então, ela só o visitava, né, em desdobramento. Teve outro correspondente importante lá na Tchecoslováquia, né, porque ela aconselhava bastante e ajudou muito. Então, dentro dessas correspondências, né, no Esperanto, ela não só foi na Polônia, na Tchecoslováquia, em muitos outros lugares
ela se correspondia e foi ajudando as pessoas. Antes de elencar suas obras, é importante a gente entender que, para receber as psicografias dos seus romances, ela era levada ao local, em desdobramento. E porque muitos deles retratavam suas vidas passadas, né? Como eu já falei, da trilogia, Dramas de Betânia, Cavaleiros de Números, Nas Voragens do Pecado. Então, a preocupação do Bezerra, que foi recebida em ordem cronológica trocada para que ela não tivesse, naquele momento, a ideia de que era ela mesmo que a personagem principal. Bom, então ela vai relatar como se processou esse trabalho para receber as obras. Ela disse assim: os autores espirituais, inclusive do livro Memórias de um Suicida, retiravam o meu espírito do corpo material para participar ativamente, ver a trama, como era feita, para depois ela ter facilidade de transcrever. Então, ela disse: levaram-me para o além, ou para o país em que se desenrolaria a ação. Então, vejamos onde ela foi: Portugal, Espanha, França, Alemanha, na Rússia, e também foi para alguns ambientes do mundo invisível. Então, ela disse que conheceu assim algumas paisagens do mundo terreno e do mundo espiritual, né? Onde a ação romântica se desenrolaria em diferentes épocas ou séculos. Então, interessante, né? Ela participou. Nós vamos ver como que foi essa participação, né? Ela via tudo, escutava tudo, e como se ela estivesse vivendo ali. E depois tinha muita facilidade para transcrever. Então, foi assim. Nesses locais, eu assisti a peça ser escrita pelos autores espirituais, com todos os detalhes. Sentia as emoções de todos os personagens, contemplava colorações belíssimas e me via em todas as cenas, mas nada fazia ou dizia. Ela só ouvia uma voz desconhecida que narrava o drama, com uma precisão e um encanto indescritível. Mas ela não via nem o narrador, mas só ouvia. Aí aquilo tudo, né, que se desenrolava com aquelas personagens. Bom, assisti dessa forma a célebre matança dos huguenotes na França, em 1572, com detalhes inimagináveis por todos. Assisti às cenas da Inquisição de Portugal, no século da Renascença. Perlustrei o palácio do Louvre, como ele deveria ser lá no tempo da Catarina de Médici. E aí ela continua. Perlustrei os gelos da Rússia, conheci a vida dos seus camponeses, o esplendor da nobreza ali existente durante o Império. E aí continuou. Penetrei regiões sombrias do astral inferior e as ambiências consoladoras do astral intermediário. Posso dizer que o além-túmulo se assemelha à nossa Terra, quer dizer, é o contrário, né? A nossa Terra que se assemelha, mas foi dito por ela assim. Porém, mais belo nas regiões intermediárias e boas. Nelas, tudo é agradável e belo e artístico. Então, ela fala: convivi finalmente com os meus guias espirituais, como se eu fora também desencarnada, ou quase isso. Porque esses guias espirituais, eles tiveram uma convivência mesmo com ela em outra reencarnação, né? Então, ela reviu muitos trechos do passado históricos, citados nos livros que ela escreveu, como se tratasse do presente. Depois de todas essas visões, os autores espirituais dos livros mostrados voltavam e os escreviam, e eu os transmitia com grande facilidade, porque já conhecia o enredo e também os detalhes, né? Bom,
uma coisa muito importante a ser dita na vida da Ivone. Ela foi programar, a programação dela era viver 42 anos. Mas, ao fazer 42 anos, ela teve um choque nervoso, um trauma, porque ela teve assim, a recordação do passado, justamente a Leila que se jogou do penhasco. Foi um trauma muito grande. E aí, o que aconteceu? Ela entrou em coma durante 2 meses. Os médicos não encontraram nenhuma doença física, né? Mas durante esses 2 meses, aí foi que ela reviu tudo o que aconteceu com ela, né? E que ficou marcado quando ela foi filha do Charles, no século XIX, e que se jogou do penhasco como Leila. Então, ela viu com todos os detalhes, toda a vida, todas as reencarnações dela, e principalmente essa, onde ela se suicidou. Então, o que acontece? O que aconteceu? A espiritualidade lhe deu uma moratória. Então, repetindo, ela tinha que viver 42 anos, e quando ela entrou nesse choque nervoso, nesse coma, o Bezerra de Menezes, com outros espíritos, fizeram uma operação perispiritual e prolongaram mais 42 anos de vida, por todo o benefício que ela conseguia fazer, né? Porque ela viveu em prol do próximo, né? Ela praticamente anulou a vida dela, sempre ajudando, né? Através da mediunidade dela. Então, foi feita essa operação, que, inclusive, ela viu tudo, viu os remédios que tomou, tudo, e depois o Bezerra transcreveu, né, através de uma psicografia feita por ela mesma, todos os detalhes. Então, depois ela entrou em convalescência, e nem nesse período ela disse que leu Paulo Estevam. Bom, ela como deveria desencarnar com 42 anos, mas desencarnou com 84. Então, ela desencarnou no dia 9 de março de 1984, no Hospital da Lagoa, lá no Rio de Janeiro. Agora, tem um fato muito interessante ligado ao Memórias de um Suicídio. Bom, ela recebeu, né, a psicografia do Camilo Castelo Branco, né, trazendo aqui uma descrição, né, do Vale lá dos Suicídios. E aí ela levou, né, aquele manuscrito em 44 lá na FEB. E quem era o presidente da FEB era Manuel Quentão. Quando ela chegou para apresentar lá os manuscritos, o Manuel Quentão falou assim, não, aqui eu só publicamos Chico Xavier. Ela ficou meio assim, que o Carlos Embaçaí falou, não, mas ela já tem obras de grande porte, muito importante, como O Amor e Ódio, que ela escreveu com Charles, né? Ele não convenceu, ele disse, não, aqui é só o Chico. E ela voltou triste para casa, né? Pegou aqueles manuscritos, e já ia meter fogo, quando ela viu uma mão assim, azul, em cima da obra. Era o Bezerra de Menezes, impedindo com que ela queimasse. Então, o que aconteceu? A partir daí, de 1944, o Leon Denis passou a ajudá-la a fazer uma revisão doutrinária nesse livro, porque, na realidade, o livro estava muito sem conteúdo importante. Se ele tivesse sido aceito, ele não ia ser publicado, porque ele estava inconsistente. Não tinha nada que trouxesse ensinamento. Então, o Leon Denis trabalhou com ela de 1944 até 1956. Aí ela levou o manuscrito na FEB, aí quem já era o presidente era o Vantuil de Freitas, e aí ele aceitou a obra, mas eu só posso aceitar a obra se ela for datilografada. Ela não tinha máquina de escrever. Então, depois de 7 anos, ela ganhou do sobrinho uma máquina de datilografia, passou tudo, né, direitinho e concluiu em 1955. Então, vai lá, ela volta na FEB, aí foi aceito, né,
e publicado em 1956. Então, olha só, como é importante, né? Porque nada é por acaso. Não deixaram ela publicar porque realmente ele não ia ser publicado, porque não tinha nada assim de teor de ensinamento. Então, eles resolveram cancelar para que eu pudesse, então, fazer o trabalho através do Leon Denis. Né? Então, nós vamos ver aqui os livros da Seara da Lavra, da Seara da Ivone do Amaral Pereira. Ela escreveu Memórias de um Suicida, com Camilo, Amor e Ódio, com Charles, A Tragédia de Santa Maria, com Bezerra, Devassando o Invisível, Ressurreição em Vida, com Leon Tolstói, e aquela trilogia, né, que é Nas Voragens do Pecado, onde ela foi Ruth, O Cavaleiro de Números, ela foi a Beth, e depois, no Drama de Bretanha, ela foi a Leila, né? Bom, Dramas da Obsessão, ela escreveu com Bezerra. Recordações da Mediunidade. Sublimação de Leon Tolstói, com Leon Tolstói e o Charles. Evangelho dos Simples. O livro de Eneida. Contos Amigos. Cântico do Coração, volume 1 e 2. Contos Amigos, Pontos Doutrinários. A Luz do Consolador e Socorro aos Suicidas. Então, a gente teve assim uma pálida ideia de tudo que ela fez, né? Porque a vida dela foi muito rica, né? E realmente dedicada à mediunidade. Tanto é que ela teve essa moratória, né, de mais de 42 anos para poder continuar fazendo tudo que fazia. E aí eu peguei assim umas frases da Ivone para a gente analisar dos ensinamentos, né, que ela traz nos livros. No caso, eu peguei no livro Recordações da Mediunidade um texto pequenininho, que diz assim: se um médium não segue a doutrina ou demonstra sinais de domínio de um obsessor, deve suspender seu trabalho mediúnico para que não prejudique os outros ou a si mesmo. Ele tem que ter consciência do trabalho que vai fazer. Então, olha só, como é importante isso aí. As pessoas que vão se candidatam a fazer parte de uma reunião mediúnica têm que saber o livro dos médiuns, tem que ter responsabilidade, porque os espíritos precisam, muitas vezes, do nosso conhecimento para ser aplicado na hora. A gente vê, por exemplo, um palestrante, ele vai, às vezes, ser utilizado naquele momento que está fazendo a palestra por espírito, ele tem que ter um certo conhecimento do que está falando para ser tirado, vamos dizer assim, dele, né? Do seu cabedal de conhecimento para ser utilizado. Eu me lembro, né, que aconteceu, todo mundo deve conhecer a história do Divaldo, quando começou, né? Ele não tinha preparo nenhum, mas convenceram o Divaldo a fazer a palestra, e aí ele falaram para ele, falou, mas não tem condição. Não, mas a gente vai te falando. E ele ia, né, falando. Foi uma vez, na segunda, na terceira vez ele ficou mudo. Foi uma experiência que ele passou, que os espíritos fizeram ele passar aquilo ali para ele aprender. Tem que estudar. Então, a gente tem que estudar. Às vezes, numa palestra, você cita um exemplo que às vezes você não citou na outra palestra, porque naquele momento tem alguém ali, ou você próprio, né, que tem que escutar. Mas está lá, no seu arquivo. Se não tiver no arquivo, os espíritos não podem transmitir, né? Te intuir para falar. Então, é isso que ela fala, da importância do trabalho do médium, né? E aí eu vou contar para vocês uma experiência que eu tenho contado, né, nessas palestras sobre a Ivone. Eu faço psicografia há muitos anos. Já fiz Correio Fraterno lá no ID, já trabalhei em outras casas com o trabalho de psicografia, mas eu sempre falei assim para mim mesmo e falei para a Iná, nunca vou participar de reunião mediúnica. Não sei o que eu achava. Eu dizia que não ia participar de reunião mediúnica. E agora eu estou participando de uma reunião mediúnica na quinta-feira, no Dom Pedro II, né? Estão fazendo à tarde, e eu estou participando. E aí, eu tive, então,
na continuidade, né, eu tive a oportunidade de ver o que é a caridade que é feita numa reunião mediúnica. Primeiro, que quem está sendo maior beneficiado somos nós, né? Nós vamos recebendo as mensagens que os espíritos estão descrevendo, o que estão passando, é um alerta para nós. Não faça isso, porque vai chegar a esse ponto aqui. Né? Isso já é um conhecimento que é passado para nós. Agora, a caridade, você vê aquele espírito torturado, às vezes está passando pelo mesmo problema do suicídio, ou que foi queimado vivo, ou que passou, ou que fez coisa que não devia, aquela tortura que ele se encontra, e vai lá o doutrinador, vai e tira ele daquela situação. Já mostra para ele um novo rumo que ele pode tomar, ele vai sendo acolhido. Então, uma das vezes que eu estava participando, eu confesso, chorei muito, de emoção pelo que você vê num trabalho mediúnico. E aí eu agradeci a Deus por estar ali, podendo participar desse trabalho magnífico, né? Porque realmente é pura doação dos encarnados com os desencarnados. Então, ela chama atenção. Nós temos que ter consciência daquilo que nós vamos fazer. Nós temos que estar imbuídos de fé, de perseverança, de amor, para você fazer o trabalho mediúnico, né? E tem que ter conhecimento. Você não pode deixar de estudar quando você vai participar de uma reunião dessa, né? E outra coisa que ela ainda fala nesse livro, Recordações da Mediunidade, é sobre a importância do desânimo. Nós que vamos fazer esse trabalho não podemos estar desanimados, nós temos que ir com amor, com fé, com coragem, para ajudar. Mas chamando a atenção que nós somos os mais ajudados, né? Então, ela diz que o desânimo é sempre mau conselheiro, cujas sugestões devemos fustigar com todas as nossas melhores forças. Porque, às vezes, tem pessoas que estão para ir para fazer um trabalho desse, mas hoje eu não estou bem, estou com dor de cabeça, estou com isso, com aquilo. Já é o motivo que é para tirar você do trabalho. E você se deixa levar para o desânimo. Vai lá que você vai ficar melhor, vai sair de lá bem melhor, né? Porque a espiritualidade também vai cuidar de você. Então, ela fala da importância de não sermos desanimados, né? Porque se a gente se comprometeu, temos que cumprir. Foi o que ela fez a vida inteira. E ela frisou bem, não há hora nem lugar para se fazer o bem, né? E então ela não se prendia àqueles horários, e era para onde precisasse, ela estava ali para se doar, né? Então a gente vê a história de uma mulher que dedicou toda a vida ao próximo, e às vezes a gente faz quase nada, ainda acha que está fazendo muito. Então, é outra coisa que ela disse também, que a palavra mais não é do que uma vibração do pensamento. Então, eu lembro que o Emmanuel diz que é muito importante que nós tenhamos a responsabilidade de nos tornarmos bons. Porque se eu for uma pessoa boa, eu só vou falar, agir e pensar coisas boas. Isso é muito importante. Então, a gente tem que reeducar. Então, vem tudo a ver, o que eu estou falando vai estar tudo a ver com outro texto dela. Renova o teu caráter com a prática das virtudes. Reeduca a tua mente, teus hábitos, os valores do teu espírito. Cumpre fielmente o teu dever, inspirando-te na moral do Cristo. E espera. Confiante, porque tudo que necessitares e desejares virá às tuas mãos pela ordem natural das coisas. Então, olha só, o que ela está falando para nós? Olha que texto maravilhoso. Renova o teu caráter com as práticas das virtudes. Reeduca a tua mente e teus hábitos. O que é isso? É aproveitamento da reencarnação. Para que a gente está reencarnado? Para fazer isso aí. Para a gente crescer espiritualmente, chegar à angelitude, como diz a Joana de Ângeles. Mas se a gente não se preocupar em estudar, fazer o que nós estamos fazendo aqui, a gente não vai ter conhecimento para fazer essa transformação. Então, a gente sabe como é importante nós, espíritas, estudarmos a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus,
Porque a doutrina espírita, ela nos mostra que somos imortais e que, sabedores disso, nós não vamos procurar o suicídio, mas também temos que entender que não estamos, por sermos espíritos, estamos isentos de cometer suicídio, porque a gente sabe que tem muito espírita, estudioso, trabalhador, que se suicida. Então, a gente tem que lembrar de orar e vigiar. Vigiar para que a gente não abra portas à negatividade. E orar para estarmos junto a Deus, que Deus vai trazer, né, sempre uma resposta, uma ajuda, uma intuição. Então, a doutrina espírita nos mostra que somos imortais. E ela mostra também que nós estamos sob a lei da reencarnação. Né? A lei da reencarnação vai nos ajudar muito. Por quê? Às vezes tem uma situação que eu estou vivendo que eu não fiz nada para que ela aconteça. Por quê? Não fiz nada, mas aí você pode estar certo de que você está resgatando vida passada. Olha o presente de Deus te dando oportunidade de você se refazer. E aí, a doutrina espírita também te dá as ferramentas para você crescer espiritualmente. Ela mostra, não pode ser egoísta, não pode ser orgulhoso, você não pode julgar as pessoas, tem que saber perdoar, ter indulgência, compaixão, tolerância, paciência. Tudo isso a gente aprende. É o caminho que Jesus traçou para nós. Então, o que nós temos que fazer diante desse conhecimento? Buscar a ajuda da Joana de Ângeles, que ela disse, bem claro, faz uma viagem ao interior de você mesmo com humildade e vai reconhecer aquilo que você ainda não conseguiu se transformar. Ah, eu não consigo perdoar. Quando você chegar a esse ponto, você está no primeiro passo de mudança. E aí a gente pega outra dica de Santo Agostinho. Faça uma retrospectiva diária. O que eu fiz de bom, eu vou repetir. O que fiz de ruim, eu vou melhorar. Então, nessa proposta, né, nossa de progresso espiritual, nós temos oportunidade o dia inteiro, com várias pessoas dentro da família, fora dela, para a gente exercitar todas as ferramentas. E aí, sim, a gente vai aproveitar a nossa reencarnação. E vamos conseguir nos modificar. Porque ela disse que o desânimo é um mau conselheiro. Então, que a gente tenha fé, perseverança, de buscar os conhecimentos, interiorizar e colocar em prática. Então, a gente vai poder fazer o que ela falou aqui. Renova o teu caráter com a prática das virtudes, reeduca a tua mente, os teus hábitos, os valores do teu espírito. Isso é reforma íntima. Cumpre fielmente o teu dever, inspirando-te na moral do Cristo, e espera, confiante, porque tudo que necessitares e desejares virá às tuas mãos pela ordem natural das coisas. Dona Ivone do Amaral Pereira. Então, espero que vocês sejam incentivados a ler mais sobre ela, né, mostrando novamente a Dona Ivone, né, e que sabedores de que ela ainda atua na espiritualidade, como eu falei, ajudando a obsessores. Muitas vezes ela consegue cancelar suicídios, né? A pessoa está para se suicidar e a falange dela chega lá e ajuda. Então, vamos ter essa noção da importância do trabalho dela ainda na espiritualidade, que saibamos buscá-la, né, para ajuda. Vamos pedir ajuda, dona Ivone, que com certeza virá. E aí é um exemplo para nós, como Chico, né, como Bezerra, Caíba Schuteu também, e o Eurípides, são espíritos que se dedicaram totalmente ao próximo. Então, fica aqui a nossa pincelada da dona Ivone do Amaral Pereira. Graças a Deus, a luz chegou para a gente poder fazer esse estudo. Muita paz e muita luz para todos. Muito obrigada.